Fala galera, aqui é o Gabriel e na HQ mais recente do Batman do Tom King tivemos uma história cheia de metáforas e muito alucinógeno. Ela praticamente inaugura uma nova saga chamada Nightmare e o retorno do Professor Pig. E quando eu digo mistério e alucinógeno, eu não tô brincando não. Ninguém entendeu essa história. Será que você consegue desvendar o mistério? Vem comigo que eu vou contar toda a história pra vocês. Vamos lá! Apenas lembrando que nas últimas edições, o Batman Thomas Wayne aparece na Batcaverna. Ele aparentemente está trabalhando ao lado de Bane, e não sabemos ainda como ele veio parar na Terra principal. No final da HQ 60, ele invade a caverna, deixa o Alfred inconsciente e aparece nas costas do Batman. A HQ termina num belo cliffhanger, porque na história seguinte, tivemos o início desse novo arco chamado Nightmare, mas que não continuou diretamente essa parte do Thomas. Na primeira história, vemos a continuação do Bruce Wayne fake, que tinha aparecido há algumas edições atrás, numa HQ que ocorre no passado. E esse personagem parece que irá retornar no futuro para algo grandioso envolvendo o Batman, mas ainda não se sabe o que. Bem, na edição 62, finalmente temos o Batman aparecendo no que aparenta ser o presente. Vemos o Batman dormindo, com ele pensando com ele mesmo, pedindo para abrir os olhos. Ao abrir, ele enxerga meio errado, mas consegue distinguir o Professor Pig na sua frente. Ele percebe que está sangrando e de cabeça para baixo, e então começa a olhar para a corda para tentar fugir. E a partir de agora, prestem atenção nessa arte, porque o negócio tá bonito mesmo, pode chamar isso de arte porque ficou bem legal. Professor Pig aponta uma faca na cara do Batman. As cores aqui estão amareladas e esverdeadas, indicando que talvez o Batman esteja confuso ou drogado. E ao mesmo tempo nisso, ele consegue se desprender da corda e o vilão percebe essa tentativa de fuga do Batman e vai em direção a ele. Mas o herói o ataca antes, dando uma bela cabeçada. O Bruce então pergunta por que diabos ele não conseguiu escutar nada disso do que aconteceu. Ele não sabe bem, mas quer mesmo prestar atenção na sua fuga. Ele diz que não se importa muito com isso, e afinal, esses vilões querem sempre a mesma coisa, ano após ano. Então eu acho que nessa altura do campeonato já deu para perceber, né, que a HQ inteira vai ser só com balões de diálogos do Batman. Mas o que será que isso quer dizer? A resposta só no final da HQ, mas tem que entender toda a história para fazer sentido. Bem, o Batman pula para cima do Pig, mas comete um erro e o vilão crava sua faca na sua barriga. E aqui é demais o diálogo do Batman falando mal dele mesmo por não ter percebido os movimentos do vilão. O Bruce pede para ele mesmo se acalmar e lentamente retira a faca de seu corpo, enquanto que Pig se distrai novamente. O Batman decide surpreendê-lo e joga a faca do Pig nele mesmo, que acerta com o cabo em seu rosto. O vilão porco cai e o Batman decide pisá-lo para arrancar informações. Afinal, ele quer saber como chegou ali e se teve ajudantes. Ele pressiona e temos mais uns diálogos legais que fazem a menção de alguns clichês narrativos de histórias do Batman. Mas aqui temos um plot twist. O Pig não fala nada, apesar da dor que está sofrendo, e o Batman começa a se perguntar por que diabos ele está ali. O morcego se assusta porque novamente percebe que o Pig não está falando nada, e isso deixa confuso. Ele tenta encaixar todo o cenário novamente para encontrar pistas na sua cabeça, mas o Pig recobra consciência e consegue pegar a sua faca. O Batman então deixa o Pig falar e novamente não consegue escutá-lo. Contudo, ele percebe que ele mesmo está falando, mas não sabe exatamente o que. Ele apenas sabe que isso é bom, pois é geralmente assim que as coisas acontecem. O vilão fala e ele investiga. O Batman tenta entender melhor o que está acontecendo ali, e ele começa a se lembrar da origem disso tudo. E a resposta é o Bane. Ele lembra do Bane que está controlando a cidade e de tudo o que aconteceu nas últimas HQs do Batman.
Enquanto ele pensa, Pig começa a provocá-lo novamente. Batman revida jogando batirangues que são pegos no ar pelo vilão. E aqui o Batman finalmente lembra que viu Thomas Wayne na Batcaverna e que os seus olhos eram vermelhos, mas que não sabe como que aquilo o levou para o Professor Pig. Ele tenta novamente fazer a avaliação do próprio Pig e do que ele é, o que na verdade ele representa uma metáfora, um mito e um sonho. E nisso ele se lembra do mito Pygmalion, na qual um escritor grego esculpou a mulher mais linda em mármore. Ela era tão perfeita que o próprio escultor se apaixonou por ela e no fim a sua própria cabeça acreditava que ela estava viva. E assim eles viveram felizes para sempre. E é aqui que as coisas começam a sair do controle. O Batman faz uma alusão ao efeito Pygmalion à sua própria vida. E é com esse efeito Pygmalion que os mistérios da HQ começam a ser revelados. Ele diz que ao se apaixonar pela Mulher Gato, ele ficou de joelhos e amou de verdade, mas que perdê-la o deixou perdido, tanto que rezou pela segunda vez na sua vida, mas que as coisas se perderam depois, com todos aqueles que amam estando em perigo. O Batman percebe que se desconcentrou de novo e fugiu no seu pensamento. Ele tenta se concentrar novamente, mas não consegue, dizendo que está perdido. Bem, mas ele acaba voltando ao normal e finalmente olha ao seu redor e decide perguntar para o Pig o que diabos ele está fazendo ali. O Pig para por um segundo e fala para deixá-lo entrar, fazendo alusão à história dos 3 porquinhos. Ele tira a máscara e revela ser Damian Wayne, que continua citando a história dos 3 porquinhos, só que dessa vez diálogos do Lobo Mau. O Damian então se vira e vai embora. O Batman olha perplexo e então entende que isso tudo foi um sonho, uma metáfora. E o que diabos foi essa HQ, gente? Ao que tudo indica, o Thomas Wayne Batman capturou o Batman original e que agora está inconsciente, tendo sonhos sobre os seus problemas. Problemas que começaram quando a Mulher Gato o deixou e que se intensificaram depois que o Dick foi baleado. Eu acredito que o Professor Pig foi criado pela própria cabeça do Batman, como se fosse uma espécie de mecanismo de defesa para ele perceber que tudo aquilo era um sonho. No fim, o Batman finalmente percebe que está sonhando e começa a ter o controle desse sonho. É por isso que o seu único balão de diálogo acontece no final da HQ. E o Damian ali representa a sua família, o seu amor pela família que está tentando trazê-lo de volta à realidade. E bem, é isso que eu interpreto com toda essa HQ, mas pode ser muitas outras coisas. Esse arco Nightmare está bem confuso, mas tem muitas coisas para acontecer ainda. E inclusive o Thomas Wayne aparecer mesmo. Então pode ficar tranquilo que a gente vai contar tudo aqui na Batcaverna. Bem, esse foi o vídeo da espetacular e bizarra história de Batman número 62. Gostaram? Não gostaram? Onde que diabos essa história vai acabar? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!